Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte da obra, que trata dos exemplos, no capítulo 4, que fala dos espíritos sofredores. E hoje nós vamos ver aqui o testemunho do primeiro espírito deste capítulo, que é Novelo. É o nome do espírito, Novelo. E Kardec nos diz que o espírito se dirige ao médium que conhecera quando vivo. Vou contar-te o que sofri quando morri, diz Novelo. Meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, teve grande dificuldade para dele se desligar, o que foi uma primeira e rude angústia. A vida que deixara há 24 anos era ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Olha, ele ainda tinha laços que o prendiam ao corpo e ele já havia desencarnado há 24 anos. Vamos continuar ouvindo a experiência de Novelo. A vida que deixara há 24 anos era ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Eu procurava o meu corpo e estava admirado e assustado por me ver perdido no meio desse ajuntamento de sombras. Enfim, a consciência do meu estado, a revelação das faltas que cometera em todas as minhas encarnações, feriram-me de repente. Uma luz implacável clareou as mais secretas dobras da minha alma, que se sentiu nua, depois presa de uma vergonha acabrunhante. Procurava disso escapar, interessando-me pelos objetos novos e, todavia, conhecidos que me cercavam. Os espíritos resplandecentes, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade à qual não podia aspirar. Ele era um espírito sofredor. Então, os espíritos ele via volitarem, não é? Ali como que flutuando no éter, como ele diz. Davam, então, os espíritos a ideia de uma felicidade à qual eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas num triste desespero. Essas formas sombrias eram espíritos. Então, ele via os espíritos iluminados, provavelmente ali assistindo e socorrendo os sofredores, e via os sofredores como espectros, sombras. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas num triste desespero, outras irônicas e furiosas. Irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e na terra à qual permanecia atado. Eu vi os humanos se agitarem, dos quais invejava a ignorância de tudo que estava acontecendo no invisível, não é? Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas me invadiam ao mesmo tempo. Arrastado por uma força irresistível, procurando fugir dessa dor encarniçada, transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza, nem os esplendores celestes
pudessem acalmar um instante o dilaceramento de minha consciência, nem o terror que me causava a revelação da eternidade. Porque ele não estava em paz com a sua consciência, não é? Um mortal, ou seja, um encarnado, pode sentir as torturas materiais pelos arrepios da carne. Mas as vossas frágeis dores, abrandadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, jamais vos poderão fazer compreender as angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. Se arrependesse, abriria um traço de esperança, se orasse, mas muitas vezes é difícil até que o espírito caia em si pela prece. Passei um tempo do qual não pude apreciar a duração, invejando os efeitos dos quais podia entrever o esplendor. Invejando. Então, ele percebia, né, entrevia que haveria o esplendor, mas invejava porque não podia alcançar. Detestando os maus espíritos que me perseguiam com suas zombarias, desprezando os humanos, dos quais via as torpezas, passando de um profundo acabrunhamento a uma revolta insensata. Nossa, a dor moral é a pior das dores. Por isso ele diz que quando se sofre na carne, ainda se tem esperança de se ficar curado, ou se sofre por uma tristeza, por algo triste que se passou, e depois o tempo vai nos fazendo esquecer. Vamos resolvendo lá os nossos fechamentos e os nossos lutos e vamos seguindo as nossas vidas. Mas não acontece isso com a desencarnação. O que ficou mal feito, o que ficou incompleto, fica a martelar na nossa consciência. E porque erramos, a nossa consciência se mantém chumbada. Por algum motivo, ele se manteve fortemente ligado àquele corpo, até porque ele tentava trazer de novo aquele corpo à vida, já que não queria. Depois ele percebeu que tinha morrido, mas lá ficou naquele sonho, quase um pesadelo, não é? De querer acordar e de não aceitar que tivesse terminado. E aí ficamos. Haviam fios fluídicos que o prendiam, ou esses laços que ele diz aqui, por laços materiais, seria simplesmente o seu desejo de fazer levantar aquele corpo, não é? Poderia ter sido um suicídio inconsciente, que não tenha provocado a própria morte, mas que os excessos acabaram, como aconteceu com André Luiz, não é? Acabaram por desgastar a máquina orgânica e o fez desencarnar. Então, o suicídio indireto, não é? Esse que não provocamos diretamente, mas que os excessos promovem a desencarnação antecipada, pode prender, realmente ainda ter ali os laços, não é? Materiais, porque deveria estar ainda ligado ao corpo. Mas abusou e o corpo adoeceu antes da hora e morreu antes da hora. E aí fica-se lá com aquele fluido vital e preso. E isso se passou 24 anos até que ele se desse conta do que tinha acontecido. Mas 24 anos é muito tempo. Não para quem está perturbado. Uma pessoa que está desorientada, para ela,
3 dias, 3 anos, 30 anos, ela está desorientada, está ali perdida em si mesma. Então, o tempo não tem o significado que tem para nós. A mente está atordoada, confusa, perdida em si mesma. E ele conclui dizendo, Novel diz o seguinte: enfim, tu me chamaste, e pela primeira vez, um sentimento doce e terno me apaziguou. Olha, ele se sentiu lembrado, não é? Escutei os ensinamentos que teus guias te dão. A verdade penetrou-me. Eu pedi, Deus me ouviu. Revelou, olha, aí vejamos. Ele chegou até o que estávamos dizendo, não é? Até a prece. Até a prece. Mas foi porque foi chamado e porque foi atraído para aquele local, ouviu o que os bons espíritos estavam trazendo de ensinamentos e então ele pediu a Deus e Deus o ouviu. Revelou-se a mim pela sua clemência, como se revelara pela sua justiça. Então ele sentiu por tudo que aconteceu a ele depois da desencarnação, ele sentiu a justiça de Deus. A lei de causa e efeito. Fazemos, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então ele conheceu a justiça. E a partir do momento que ele estende os braços a Deus, rogando a Deus através da prece, ele sente a clemência divina o envolver e acalmar o seu coração. Revelou-se a mim Deus pela sua clemência, como se revelara pela sua justiça. E ficamos então aqui com o testemunho de Novel, esse espírito sofredor, porque se perdeu no uso do seu livre-arbítrio, fez escolhas infelizes e viveu então suas primeiras épocas no retorno à espiritualidade, períodos de bastante sofrimento, não é? E agora é fazer caminhos. Embora aqui nós estejamos no século XIX, não é? Esse livro foi lançado em 1865, e agora o nosso Novel já deve ter encarnado e desencarnado, e é isso. Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá. Muita paz a todos.